Pedro Jaara era filho de libaneses, filho do senhor Raji Jaara e dona Virgínia. Nasceu em Teresópolis, foi prefeito de 77, do dia 31 de janeiro de 77 a 5 de maio de 1982. Ele foi eleito por um mandato de 4 anos, mas o governo do presidente Figueiredo, ampliou o mandato dos prefeitos e vereadores em 2 anos, passou para 6 anos, para unificar as eleições de vereadores, prefeitos, com as eleições de senadores e deputados, numa tentativa de segurar mais o partido do governo, já que o voto era vinculado, e com essa vinculação nos municípios a oposição, a arena, o partido do governo era mais forte. Então era uma tentativa disso. Por isso o mandato do prefeito, que acabaria em 81, foi ampliado para 6 anos. Mas o prefeito Pedro Jaara saiu 6 meses antes, saiu no dia 5 de maio de 82, para ser candidato a deputado estadual, passando o governo ao seu vice-prefeito, que era o senhor Luiz Barbosa Correia. Pedro Jaara antes tinha sido vice-prefeito no período de 67 a 71, juntamente com o prefeito Valdir Barbosa Moreira. Antes, ele, que era do PDC, em Teresópolis, a hegemonia da política estava na mão do PSD, sobretudo na mão de Janotti, José de Carvalho Janotti. O Janotti, em 62, assumiu o governo do Estado. Se ele já era forte politicamente, como prefeito, como deputado, o que se esperava que ele, com o governo do Estado na mão, nomeando muita gente, fazendo obras, fazendo coisas em Teresópolis, todo mundo achava que agora então que ele estava imbatível. Mas o Pedro Jaara, que era do PDC, Partido Democrata Cristão, fez uma unificação das oposições, dos partidos de oposição, e lançou a candidatura do advogado e inspetor de ensino Flávio Bortoluzzi de Souza. E conseguiu, com a candidatura do Flávio, ganhar do governador, ganhar do partido do governador. Foi a primeira derrota, foi a primeira e única derrota de Janotti, porque depois ele foi afastado da política, né? Mas foi a primeira e única derrota de Janotti na política de Teresópolis. Elegeu Flávio Bortoluzzi. O Pedro Jaara foi, na época, secretário de governo, secretário-geral da prefeitura, que correspondia à secretaria de governo de hoje, o governo Flávio Bortoluzzi. Ele era um homem extraordinariamente bom, calmo, tranquilo, foi um grande prefeito para o funcionalismo municipal, deu bons aumentos, fez leis formidáveis, dando melhores condições de trabalho, melhores condições de ascensão na carreira do funcionário público. E eu tive a honra de participar do governo Pedro Jaara no cargo de secretário de turismo. E com apoio, embora ele tenha me dito no dia que eu assumi, olha, nós não podemos gastar dinheiro, tem que fazer o que puder fazer para divulgar a cidade, mas sem gastar dinheiro, porque todo o dinheiro que eu posso eu estou levando para a construção do ginásio coberto, que era um grande sonho, não só dos desportistas, mas de todo mundo, de Teresópolis, que tivéssemos um ginásio coberto. E assim, através da Secretaria de Turismo, nós fizemos uma lei para incentivar a instalação de hotéis em Teresópolis. Teresópolis não tinha uma rede hoteleira e conseguimos ampliar bem a rede hoteleira com incentivo fiscal dado pelo governo Pedro Jaara. E também o governo Pedro Jaara criou a Feira de Arte lá no Alto, a Feirinha de Arte do Alto, Feirarte. A Feirarte. O Pedro Jaara criou também, construiu a escola Beatriz Silva, construiu a escola Monsenhor Mário Benassi, na localidade de Vieira, construiu a escola Estela Moraes Simões, na localidade de Vargem Grande, construiu a escola José Américo Magalhães, na localidade de Prata dos Aredos, em Canoas, e construiu mais escolas, reformou toda a rede escolar, criou um sistema de assistência médico-odontológica e psicológica para os alunos da rede municipal, construiu inúmeras pontes
de concreto no interior, na zona rural, construiu estradas na zona rural, pavimentou algumas ruas na zona rural, em Venda Nova e em Bom Sucesso. Pedro Jaara fez importantes obras. E o ginásio poliesportivo Pedro Jaara, com uma observação, com dinheiro da prefeitura. Naquele tempo, a prefeitura não recebia dinheiro de fora para construir pós-saúde, não recebia dinheiro de fora para a construção de escolas. O Pedrão foi construído com dinheiro da prefeitura. A prefeitura tinha uma arrecadação bem menor, infinitamente menor do que a de hoje, e Pedro Jaara foi um grande prefeito. Foi o prefeito da pacificação. Também gostaria de citar pessoas que participaram do governo Pedro Jaara. Paulo Silva, que era o secretário de governo, o José Elias, que tinha sido secretário de Fazenda, o Edno Paula Ribeiro, que foi substituiu o Vitor Jaara, que foi secretário de Fazenda, era irmão do Pedro Jaara. Também quero citar os nomes da professora Nelly Pampilhon Gonzalez Fernandes, que foi secretária de Educação do prefeito Pedro Jaara, a Laura Muniz, que era da licitação, o João Rucco, já falecido, que era engenheiro, um jovem engenheiro, na época secretário municipal de obras. O secretário de saúde era doutor Bem-vindo, e tinha o doutor Bem-vindo tinha do lado dele um médico fantástico que fez um trabalho extraordinário na Secretaria de Saúde, que foi o doutor Carlos Kleber da Costa Mendes. Ele tinha também como como procurador, José Gomes Moreira, pessoa boníssima. Luiz Carregal como secretário de Expansão Econômica, que equivale a hoje Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Luiz Carregal fez um trabalho extraordinário. Queria dizer que no governo do Pedro Jaara também cresceu o carnaval de rua de Teresópolis, pois quando ele assumiu tinha 3 escolas e 2 blocos. Depois quando o Pedro Jaara deixou o governo, a cidade tinha 6 escolas de samba, o dobro do número de escolas de sambas, e tinha 8 blocos. Um desenvolvimento extraordinário. Então, tem muita coisa feita no setor de obras e serviços pelo prefeito Pedro Jaara. Vale ressaltar também que ele era o mais antigo comerciante de Teresópolis, o mais antigo empresário de Teresópolis, com a loja A Primavera, lá na Delfim Moreira, 224, um número parecido com esse. O Pedro Jaara, inclusive, morava ali junto, em frente à loja. O Pedro Jaara era dono daquela loja juntamente com os irmãos dele, o Antônio Jaara e Jamile Jaara, que já tinham falecido antes. Hoje essas lojas, que agora são 2, são dirigidas pela Cristina, filha do Pedro, e pelo Armandinho, também filho do Pedro. Queria citar que ele também teve um outro filho, Ricardo, que já faleceu há cerca de 5 anos. Deixou as netas, eu não sei os nomes dos filhos do Ricardo, mas sei o nome das filhas, das netas do Pedro Jaara, que são a Natália, gêmeas, Natália e Fernanda, filhas da Cristina. Pedro Jaara foi um homem muito bom, teve uma vida de um exemplo como chefe de família, um exemplo como cidadão, um exemplo como homem público. Um homem público de grande dimensão, sem dúvida nenhuma.